Há uma grande quantidade de mal-entendidos em relação aos anjos caídos e aos demônios. Muitos creem que esses termos se referem aos mesmos seres. No entanto, essa suposição é incorreta. Nesse estudo, nós vamos examinar a origem e as atividades dessas entidades malignas, analisando o que as Escrituras têm a dizer sobre elas. As Escrituras não nos dizem explicitamente quando o reino angelical foi criado. No entanto, as informações disponíveis para nós implicam que os anjos foram formados após Deus criar os céus, mas antes dele formar a terra. As passagens de Jó e Neemias parecem sustentar essa visão. Jó, capítulo 38, versos 4 ao 7 diz: Onde estava tu, quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? O quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam? E também, Neemias capítulo 9, verso 6 diz: Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra, e tudo quanto nela há, os mares, e tudo quanto neles há. E tu os guarda em vida a todos, e o exército dos céus te adora. A expressão estrelas da alva e filhos de Deus, usadas em Jó 38, verso 7, refere-se aos anjos, assim como a frase exército dos céus, usada em Neemias 9, 6. Essas passagens indicam que o domínio angelical foi criado após os céus, mas antes de Deus estabelecer a terra na sua forma atual. Pouco tempo depois da criação, Satanás, que é descrito como um querubim poderoso e de alta patente, pecou ao tentar Eva no jardim do Éden, como afirma Ezequiel capítulo 28, versículos 12 ao 15. A queda de Satanás da graça é o primeiro exemplo documentado na Bíblia de anjos desobedecendo a Deus, mas não é o único. Há outro incidente registrado em Gênesis 6, que ocorreu logo após a rebelião de Satanás. Como é dito, e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas, e viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes da antiguidade, os varões de fama. Gênesis 6, versículo 1 ao 4. Assim como em Jó, capítulo 38, verso 7, o termo filhos de Deus aqui, em Gênesis 6, refere-se aos anjos. Algumas pessoas tentam corromper essa passagem dizendo que ela se refere aos filhos de Sete, mas isso não tem qualquer base bíblica e é apenas uma forma de se desviar do que os textos estão dizendo para adotar algum tipo de teologia humana. Porque não faria qualquer sentido a descendência de Sete se unir à descendência de Caim, que é o que eles gostam de dizer, para que dessa união se gerassem gigantes. Por que gigantes nasceriam dessa união? Como podem ver, essa teologia é frágil e não faz qualquer sentido com a palavra. Agora, se unirmos o que a Bíblia de fato diz, que os filhos de Deus são anjos e que esses anjos caíram e se corromperam e se envolveram com mulheres, e dessa união perversa surgiu gigantes, isso tem coerência. Os antigos livros de Enoque e Jubileus também registram essa rebelião angélica dos filhos de Deus em detalhes. De acordo com o profeta Enoque, aprendemos mais sobre o pecado dos vigilantes, que eram anjos encarregados de vigiar a humanidade. Enoque capítulo 6, versículo 1 ao 3 nos diz: E aconteceu que, quando os filhos dos homens se multiplicaram, naquele tempo, nasceram-lhe filhas formosas e elegantes, e os anjos, os filhos do céu, as viram e desejaram-nas, e disseram uns aos outros: Vinde, escolhamos-nos mulheres dentre a progênie dos homens e geremos filhos. E também, Jubileus elabora sobre o pecado desses anjos, dizendo: E aconteceu que, quando os filhos dos homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra,
lhes nasceram filhas. Os anjos de Deus as viram no certo ano de jubileu, e elas eram belas de se ver. E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram, e geraram delas filhos, e estes eram gigantes. Jubileus, capítulo 5, versículo 1 e 2. Após esses anjos pecarem ao se casar com mulheres humanas, estas deram à luz filhos híbridos gigantescos. A Bíblia chama esses descendentes de Nefilins, que eram, como afirma Gênesis 6, os valentes de outrora, homens de renome. Quando aparecem novamente nas Escrituras em outros momentos, estes seres são chamados por uma variedade de nomes, incluindo Refaíns, Zuzins, Emins e Roreus, como aparece em Gênesis 14, verso 5. Anaquins, como aparece em Deuteronômio 2:11, Zanzumins, em Deuteronômio 2:20, e Avins, Deuteronômio 2:23. Enoque e Jubileus falam desses seres híbridos, dizendo: "E todos os outros com eles tomaram para si mulheres, cada um escolheu uma, e começaram a se aproximar delas e a se contaminar com elas. E elas ficaram grávidas e geraram grandes gigantes, cuja altura era de 3.000 côvados. Estes devoravam todas as aquisições dos homens, e quando os homens não puderam mais sustentá-los, os gigantes voltaram-se contra eles e devoraram a humanidade. Começaram a pecar contra aves e bestas e répteis e peixes, e a devorar a carne uns dos outros e a beber o seu sangue. E então a terra acusou os iníquos." Enoque, capítulo 7, versículos 1 ao 6. "E a iniquidade aumentou na terra, toda a carne corrompeu seu caminho, tanto homens quanto gado, bestas e aves, e tudo que caminha sobre a terra. Todos corromperam seus caminhos e as suas ordens, e começaram a devorar uns aos outros. E a iniquidade aumentou na terra, e todos os pensamentos dos homens eram continuamente maus." Jubileus, capítulo 5, versículo 2 e 3. Esses dois antigos livros, escritos muito antes do Novo Testamento, falam de dois sinais primários que caracterizaram a era pré-diluviana. O primeiro sinal, o casamento ilícito dos anjos com humanos, e o segundo sinal, o voraz comer e beber dos seus descendentes híbridos, os gigantes. É muito interessante notar que esses dois sinais refletem justamente aqueles sinais mencionados por Jesus quando ele descreveu a situação que existiria na terra logo antes da sua segunda vinda. Mateus 24, versículos 37 ao 39. "Mas como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores do dilúvio, eles comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem." Deus ficou muito irado com a rebelião das sentinelas e decretou que esses anjos rebeldes seriam trancados sobre a terra em uma prisão para espíritos até o dia do julgamento. Jubileus e Enoque falam claramente desse castigo, e contra os anjos que ele havia enviado sobre a terra, ele estava extremamente irado e ordenou arrancá-los de todo o seu domínio, e nos ordenou prendê-los nas profundezas da terra. E eis que eles estão lá, amarrados no meio dela e mantidos separados. Jubileus 5, 6, 7. "E o Senhor disse a Miguel: Vá, prenda Samiasa e seus associados, que se uniram a mulheres para que se contaminarem com elas em toda a sua impureza. E quando seus filhos tiverem se matado uns aos outros e virem a destruição dos seus bem-amados, prenda-os firmemente por 70 gerações nos vales da terra, até o dia do seu julgamento e da sua consumação, até que o julgamento que é para sempre seja consumado. Naqueles dias, eles serão levados ao abismo de fogo, e ao tormento e à prisão, na qual serão confinados para sempre." Enoque, capítulo 10, versículos 11 ao 14. Enoque e Jubileus concordam com as escrituras da Bíblia que mostram que uma parte desses anjos caídos está atualmente detida em uma prisão espiritual chamada de abismo,
Lucas 8,31. E na epístola de Judas, nós vemos que Judas escreveu o seguinte: Judas, verso 6: E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os reservou na escuridão, em prisões eternas, até o dia do juízo. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 diz: Porque, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. 1 Pedro 3, versículo 19 e 20, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Embora haja claramente alguns anjos caídos que podem se mover livremente nos dias de hoje, a Bíblia ensina que aqueles sentinelas que cobiçaram as mulheres humanas estão atualmente presos em cadeias de escuridão. A humanidade originalmente foi dada ao domínio e governo sobre a terra, como afirma Gênesis capítulo 1, mas quando Satanás enganou Adão e Eva para que pecassem, eles foram destituídos dessa posição. Desde a queda, Satanás e seus anjos têm controlado esse mundo e afetado seus habitantes, como é dito em 1 João capítulo 5, 19. As Escrituras nos dizem que os anjos caídos fizeram isso de várias maneiras. O profeta Enoque, no seu livro, explica que, quando os sentinelas desceram à terra, eles trouxeram uma vasta quantidade de conhecimento com eles. Eles ensinaram à humanidade muitas coisas que eram prejudiciais e corruptoras. 1 Enoque, capítulo 8, versículo 1 ao 3, diz: E Azazel ensinou aos homens a fazerem espadas, facas, escudos, couraças, e a conhecerem os metais da terra, e a arte de trabalhar com eles, e braceletes e ornamentos, o uso de antimônio, e a embelezarem as pálpebras, e toda sorte de pedras preciosas, e todas as tintas colorantes. E surgiu muita impiedade. Eles cometeram fornicação, e foram desviados, e se corromperam em todos os seus caminhos. Samiás ensinou encantamentos e cortes de raízes, Armaros a resolver encantamentos, Baraquel, astrologia, Cocabel, a constelação das estrelas, Ezequiel, o conhecimento das nuvens, Araquiel, os sinais da terra, Chanciel, os sinais do sol, e Sariel, o curso da lua. Enquanto os homens morriam, eles clamaram, e o seu clamor rompeu o céu. Enoque, capítulo 8, versículo 1 ao 3. O próprio nome do Monte Hermon, que o livro de Enoque afirma que foi o lugar que os anjos caídos desceram para formar o seu juramento perverso de que eles iriam sim se corromper com as mulheres humanas, indica a literalidade deste fato. O nome Hermon vem da raiz hebraica Herem ou Haran, que normalmente significa santidade e consagração, mas que também pode se referir a um objeto ou pessoa sagrada que é entregue à destruição. Isso ocorre porque a consagração de um objeto o coloca fora do uso humano. As conexões cananeias sugerem uma referência antiga ao Monte Hermon como um lugar onde decisões eram tomadas por meio de augúrios e adivinhações com implicações sobrenaturais. Portanto, o conhecimento que foi dado aos humanos pelos sentinelas resultou na prática da magia e da feitiçaria. Além de corromper a humanidade através do conhecimento, o Novo Testamento fala de uma outra forma que esses anjos caídos usaram para influenciar e destruir a humanidade, através da possessão demoníaca. É importante notar que o conceito de possessão é totalmente exclusivo do Novo Testamento. O Antigo Testamento nunca menciona esse evento, o que torna significativo o fato de que possessões estão em todos os lugares nos Evangelhos e no livro de Atos. Mas por que esses seres de repente começaram a possuir humanos quando Jesus começou seu ministério? Há uma razão específica, e ela é revelada em Enoque. Enoque e Jubileus afirmam que os espíritos que habitavam os corpos dos gigantes, que morreram durante o dilúvio, continuaram a existir após as suas mortes. Esses espíritos são os demônios do qual a Bíblia fala.
Enoque, capítulo 15, verso 8 ao 10, diz: E agora os gigantes, que são produzidos a partir dos espíritos e da carne, serão chamados espíritos malignos sobre a terra, e sobre a terra será a sua habitação. Espíritos malignos procederão de seus corpos, porque eles nasceram dos homens e dos santos sentinelas, ao seu princípio e à sua fundação. Eles serão espíritos malignos na terra, e de espíritos impuros serão chamados. E os espíritos dos gigantes afligem, oprimem, destroem, atacam, lutam e causam destruição e causam problemas sobre a terra. Eles não comem, mas, no entanto, sentem fome e sede e causam ofensas. E esses espíritos se levantarão contra os filhos dos homens e contra as mulheres, porque procederam deles. E na terceira semana deste jubileu, os espíritos impuros começaram a desviar os filhos de Noé e a fazê-los errar e destruí-los. E os filhos de Noé vieram a seu pai e contaram-lhe sobre os demônios que estavam enganando e cegando e matando seus filhos. E ele orou perante o Senhor, seu Deus, e disse: Deus dos espíritos de toda a carne, que fizeste todas as coisas, poderias olhar para o mal dos espíritos e afastá-los sobre a semente do meu filho, e não deixá-los governar sobre os espíritos dos vivos, pois tu só podes exercer domínio sobre eles. E os espíritos malignos foram afastados dos filhos de Noé, e ele os prendeu no lugar onde foram condenados. Deixou 1/10 deles para que fossem sujeitos a Satanás na terra, para que estivessem sob seu domínio. Jubileus capítulo 10, verso 1 ao 5. Enoque e Jubileus nos dizem que os gigantes, que eram os híbridos, os filhos dos anjos rebeldes com as mulheres humanas, deixaram de existir fisicamente quando o dilúvio aconteceu, pois eles morreram. Mas os espíritos que anteriormente habitavam seus corpos continuaram a viver. Esses espíritos, cujos corpos anteriores haviam sido destruídos, são os demônios que possuem seres humanos no Novo Testamento. Eles são descendentes dos anjos caídos que estão atualmente acorrentados nas cadeias de escuridão. Esses demônios são muito diferentes dos seus pais anjos. Enquanto os anjos têm corpos espirituais imortais, como afirma Lucas 20:36, os demônios, devido à sua natureza híbrida, estão constantemente em busca de corpos mortais para possuir, como afirma o Evangelho de Mateus capítulo 8, versículos 28 ao 32. E eles estão em busca de corpos mortais para possuir, porque, como disse Enoque, mesmo estando sem os corpos, eles ainda sentem fome e sede insaciável, porque essa é a sua punição, pelos pecados e pelo canibalismo e pelas guerras e pelas destruições que eles causaram no dilúvio. Deus os puniu para que vagassem sobre a terra até o dia do juízo, sentindo fome e sede. E é por isso que eles buscam corpos mortais para dominar. Enquanto os anjos caídos sob o domínio de Satanás e que o seguiram na sua rebelião serão eventualmente lançados no lago de fogo, assim como Samiasa e seus sentinelas que desertaram do céu para se misturar com as mulheres também serão lançados ao lago de fogo, os demônios, os espíritos dos Nefilim mortos, têm um destino um tanto diferente. Durante o milênio, esses espíritos imundos serão confinados à terra desolada da antiga Babilônia, como afirma Isaías 13, Jeremias 51 e Apocalipse 18, quando dizem: caiu Babilônia e se tornou morada de demônios, e eles não serão ressuscitados, como mencionado em Isaías 26:14, que afirma que os mortos, incluindo os gigantes Refaim, não se levantarão nunca mais. A Terra, atualmente, está sob a influência de principados e potestades angelicais caídos, e o conflito espiritual é constante. À medida que os tempos do fim se aproximam, Deus permitirá que essas forças sejam liberadas para executar seu julgamento sobre uma humanidade pecadora e que não se arrepende. No final, Cristo retornará para subjugar todos os rebeldes, incluindo Satanás e seus anjos. A punição deles será a destruição eterna no lago de fogo, enquanto os demônios serão eventualmente aniquilados. E assim, dessa forma, será o seu fim. Algumas pessoas, para contrariar o ensino de Enoque, gostam de citar Mateus capítulo 22, versículo 30 ao 33,
onde Cristo diz que na ressurreição as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas serão como os anjos do céu. E de fato, Cristo obviamente está dizendo a verdade aqui, afinal não há mentira nele. Entretanto, a ênfase aqui está nos anjos do céu, não nos anjos caídos. Pois como nos é dito por Judas, estes anjos que caíram, eles não conservaram seu principado, e eles se tornaram como homens, e seguiram de acordo com o pecado de Sodoma e Gomorra. Judas, capítulo 1, versos 6 e 7 diz: E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-o na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles anjos, e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Como podem ver, eu destaquei entre chaves a palavra anjos, fazendo a comparação, como Judas o fez, comparando os habitantes de Sodoma e a sua fornicação com os anjos que não guardaram seu principado, que foram após outra carne nos tempos do dilúvio, e assim geraram os gigantes. Por que Judas estaria fazendo essa comparação entre os dois episódios, sendo que eles não teriam nada a ver um com o outro? Se os anjos de fato nunca vieram atrás das filhas dos homens e tiveram relações sexuais com elas e geraram gigantes, não faria sentido algum essa comparação, não é mesmo? Isso é mais uma prova de que as pessoas ignoram propositalmente o que o texto bíblico diz para se adequar a teologias humanas que contrariam na cara dura o que está escrito no texto, porque elas não são capazes de aceitar que estavam erradas. O seu orgulho os impede de ver. Então sim, quando Cristo menciona que os anjos do céu não casam e nem se dão em casamento, ele está mencionando exclusivamente aqueles que escolheram permanecer fiéis a Deus e não se contaminarem, e portanto não caíram e permanecem diante da glória do Pai. O mesmo não pode ser dito sobre esses anjos mencionados em Gênesis 6 e no livro de Enoque, que abandonaram sua primeira posição e escolheram se contaminar com as filhas dos homens e geraram gigantes. Além do que, se você reparar bem no contexto da discussão que Cristo está tendo, ali, saduceus e fariseus estão discutindo sobre uma viúva que morreu, mas antes em sua vida ela teve 7 maridos. E na ressurreição, qual seria o seu marido? E então Cristo diz: Vós errais porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Na ressurreição, não se casam e nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. Perceba que Cristo diz que eles não conheciam as Escrituras. Agora eu pergunto a vocês, em qual Escritura afirma que os homens serão como anjos na ressurreição? No Antigo Testamento, você não encontrará. Entretanto, esse ensino pode ser claramente encontrado no livro de Enoque. Enoque, capítulo 104, versículo 4 ao 7, diz: Brilhareis e sereis vistos, e as portas do céu estarão abertas para vós. Pedi simplesmente o julgamento, e este virá, pois as vossas tribulações serão convertidas no castigo dos chefes e de todos os ajudantes dos vossos saqueadores. Aguardai e não desista da vossa esperança, pois sereis contemplados com uma grande alegria e serão como os anjos do céu. Você não encontrará em nenhuma escritura do Antigo Testamento esse ensino. Então, se não está no Antigo Testamento, e Jesus diz que o ensino de sermos como anjo do céu é uma escritura, logo, ele está validando Enoque como uma escritura inspirada por Deus. E se o próprio Cristo está validando isso, quem somos nós para dizer o contrário, não é mesmo? Mas ainda assim, pela rebeldia dos corações humanos, nós sabemos que muitos irão se levantar contra o que o próprio Cristo disse, para não perderem os seus prestígios como teólogos e como mestres da lei. Assim como foi nos dias dele, assim continua sendo nos nossos dias. Mas cabe a nós
Irmãos que buscam a verdade, defendemos a nossa fé e a verdade que nos foi ensinada e dada através do Espírito de Deus. Isso é tudo que eu tenho para vocês hoje. Espero que tenham gostado do estudo. Compartilhem com mais irmãos. Deixem um like, porque isso ajuda o canal a crescer e a levar esse estudo para mais pessoas. Que Deus abençoe todos vocês e guarde suas famílias. Até a próxima.